Bem-vindo aqui na minha frente. Estou com o Infinix Note Edge e vou fazer o unboxing, além de dar uma olhada rápida no próprio aparelho, especificações, qualidade de construção e tudo mais ao longo do vídeo. E vou compartilhar minhas opiniões e impressões gerais sobre ele. Agora, meu primeiro comentário é justamente sobre a embalagem e o marketing, que eu detesto. Infinix. Parem com isso, isso é ridículo. Joguem esse lixo fora. Isso está errado. Isso não são 16 GB, seus idiotas. Na verdade, são 8, como vocês indicam bem aqui. Mas, por algum motivo, vocês quiseram dizer outra coisa. Vocês esqueceram de mencionar qual desses 8 é a RAM real? Porque dizer que são 16 GB de RAM é simplesmente uma mentira descarada, e tenho quase certeza de que isso é ilegal. E agora, dizer que você tem 8 mais 8 GB estendidos daria a entender que você tem 8 GB de RAM e mais 8 GB de RAM. E então isso seria estendido por esses 8. Agora, se você quiser fazer essa besteira, sabe de uma coisa? Você teria que corrigir isso. Você teria que dizer que tem 256 mais ou menos os 8 GB. E então, não os 16, não, você não vai anunciar essa besteira. Você vai fazer 8 GB. Em termos de memória RAM, nós temos mais ou menos 8 GB. E agora vamos conferir qual é a capacidade de armazenamento interno dele. Deixe-me ver, eu ainda não terminei de conferir os detalhes do padrão UFS 2.2, que é bem rápido. Então, é basicamente isso. Esses 8 GB aqui estão sendo puxados do armazenamento real. Isso não acontece magicamente de aparecer no seu dispositivo só porque você ativou uma chavinha. Isso precisa vir de algum lugar. Então, ao fazer isso, ao divulgar que você tem 16.256, você está automaticamente mentindo porque isso é factualmente incorreto. Se você tem 16, você tem, o quê? Tipo, 248 GB de armazenamento em vez de 256? E, consequentemente, também você tem 8 GB de RAM? Ou não tem? Não é como se você tivesse armazenamento como RAM. É ou UFS ou RAM de verdade, memória de acesso aleatório. Isso me irrita profundamente, essa besteira estúpida. Pare com isso, Infinix. Agora, geralmente, eu sou super negativo em relação a isso. Só porque estão tentando enganar pessoas que não entendem muito de tecnologia, o que, como eu disse, é simplesmente enganoso e, na maioria das vezes, geralmente é ilegal. Mas, por algum motivo, a Infinix não recebeu o recado de que não deveria fazer isso. Então, estou aqui só para criticar isso, na esperança de que eles eventualmente vejam isso e finalmente corrijam. Eles ainda não fizeram isso, mas isso não muda minha opinião sobre o assunto de qualquer forma. Aqui dentro nós temos uma bela película de vidro temperado, que tem a tela curva bem aqui, a curva como você pode ver. Como você pode ver, ela tem uma leve curvatura aqui, o que é bem legal. Desculpe por isso, precisei mutar por um momento. Então, de qualquer forma, além disso, temos o próprio telefone aqui dentro, é só tirar ele. Parece bem bonito. Agora, qualidade de construção automaticamente. Quando você tira da caixa, não parece grande coisa, mas é infinito, então acho que já era de se esperar. Fora isso, aqui dentro temos algumas licenças da Qualcomm. O processador Dimensity 7100, mas espera aí, a Qualcomm não é justamente aquela empresa famosa que fabrica os chips Snapdragons? Confesso que agora estou ficando um pouco confuso com esses nomes. Mas enfim, deixando isso de lado, aqui temos basicamente o kit completo com todos os itens necessários para a gente aplicar o nosso vidro temperado da melhor forma possível. Então temos os lenços umedecidos, lenços secos, adesivos e é isso aí.
depois nosso selo de classificação energética, que é obrigatório, nosso cartão de garantia da Infinix e o manual do usuário, além de... O que diabos é isso? Como usar o lado... Não faço ideia do que isso realmente seja. Então, olhando bem para isso aqui agora, eu realmente acho que foi feito para proteger certas partes específicas da sua tela quando o que implicaria algo diferente ou não, pensando bem, não é exatamente isso. Ah, caramba, isso é algo tão estranho de se ver. Ah, não tem nenhum líquido aqui dentro. Então, normalmente acho que isso seria usado para algo como, quando você está aplicando vidro temperado em uma tela curva, mas em vez de ser adesivo, você precisa pingar a cola em forma líquida. E normalmente você usaria esse tipo de adesivo para, sabe, cobrir seus microfones e outras coisas aqui. Assim, quando a cola se espalha, ela nunca cobre essas partes, porque obviamente depois você usa a luz UV para secá-la. E ter, por exemplo, o fone de ouvido coberto de cola, obviamente não é bom para ouvir as pessoas através dele. Então, eu não sei porque isso está incluído aqui, mas tudo bem. Em seguida, temos nossos fones de ouvido Type-C, os earbuds que vêm aqui ou estão incluídos, não instalados. E um cabo Type-C para Type-A para carregamento, embora não venha carregador incluso. Novamente, eu adoraria ver um carregador incluso com o aparelho, considerando que sem ele, você só pode usá-lo por 59 horas. Depois disso, ele para de funcionar. Então, isso é ótimo. Enfim, vamos passar para o próprio telefone. Então, o telefone em si tem uma tela relativamente boa. E para colocar isso em especificações, não apenas dizendo, é boa, ela tem 6,78 polegadas de tamanho, 1208 pixels por 2644 pixels. É uma tela AMOLED com 1 bilhão de cores, taxa de atualização de 120 Hz, taxa de atualização do toque de 2100 Hz e um brilho máximo impressionante de 4500 nits, o que é realmente muito bom atualmente. Brilho máximo não significa brilho contínuo. Isso só significa que quando há uma luz forte, então talvez algo assim, ele vai aumentar o brilho da tela. Por um curto período de tempo. Isso geralmente acontece quando você sai para fora, quando há luz do sol, por exemplo. Seu telefone vai aumentar automaticamente o brilho e, mesmo quando isso acontece, você realmente não consegue diminuir, porque ele está tentando automaticamente manter esse brilho mais alto para esse propósito. Mas você sabe, se você usar o aparelho por um tempo um pouco mais longo para proteger a tela, ele vai realmente reduzir o brilho novamente para isso. Então, de qualquer forma, não é um brilho sustentado. Então, essa é a tela aqui, e ela é realmente muito boa. Ela também tem uma proporção tela-corpo de 88,8% e 429 pixels por polegada. Está coberta bem aqui. Estamos cobertos com o Cornell Gorilla Glass 7i. E além disso, obviamente já vem com aquele vidro temperado pré-instalado aqui, que, você não vai precisar passar cola, é só tirar aquele adesivo e ele vai grudar aqui. Obviamente projetado para este telefone aqui, né, então deve encaixar perfeitamente. A única coisa que eu não gosto aqui é o fato de ter essa borda preta ao redor. Eu não consigo entender por que os fabricantes de vidro temperado colocam isso. É tão inútil, não consigo entender por que isso me irrita tanto. Porque se você colocar isso um pouquinho fora do lugar, vai acabar atrapalhando a visibilidade da tela. E mesmo que você coloque perfeitamente em um ângulo, como adiciona um pouco de espessura, pode acabar cobrindo parte da sua tela. Isso certamente acontece comigo no meu aparelho. Se eu ativar, só desligar rapidamente o modo escuro só para ficar mais visível. Pronto, aqui está. Você pode ver o meu vidro temperado. Ele é fosco e tem esse anel ridículo ao redor. Então você pode ver claramente ao redor da câmera. Tipo, se você prestar atenção nisso... Então, basicamente, a mesma coisa acontece nas bordas aqui, pois também tem o mesmo tipo de efeito.
E por causa disso, eu realmente não tenho aquela proporção total de 90, acho que é 1% de tela em relação ao corpo, porque esse maldito protetor de tela acaba cobrindo parte da minha tela. Eu não consigo entender. Esse design idiota aqui. De qualquer forma, tirando isso, basicamente é cola. Então você grudou ali, né? Eu não sei se essa cola é completa. Tipo, se está por todo esse vidro aqui, ou se é só nas bordas pretas aqui. Isso vai importar, para dizer o mínimo, como se estivesse só do lado de fora, apenas no perímetro. Isso significa que a parte da frente aqui nunca vai ficar totalmente colada ao display, o que obviamente pode causar algum tipo de efeito visual. Dá para perceber que os vidros não se conectam completamente. Enfim, continuando, se olharmos para a parte de trás, parece que temos um conjunto de câmeras duplas. Já dá para ver que isso também é uma farsa. Uau, parabéns! Além de não saber como divulgar seu dispositivo, armazenamento e RAM, você também não consegue colocar duas câmeras de verdade em um celular. Que sejam câmeras de verdade? Isso é falso. Tá aí para te confundir, para te fazer de bobo. E basicamente para pegar o seu dinheiro, o dinheiro do seu lanche, fazendo você pensar que tem duas câmeras. Então, a principal, que é esta aqui, desculpe, a principal não, a única é esta aqui, a de cima. E ela é um sensor wide de 50 megapixels com UH, que suporta 1440p a 30 fps e 1080p a 30 fps. Já na frente, temos uma câmera de 13 megapixels UH, 1080p a 30 fps e 1440p a 30 fps também nesse furo de câmera. Então, nada realmente especial aqui, para ser honesto. Agora, se a gente olhar para o interior, este aparelho vem com uma bateria de tamanho relativamente decente, são 6.500 mAh, e pode ser carregado a 45 watts, o que é bem rápido, considerando tudo. Para aparelhos de entrada, e, sinceramente, este aqui nem é tão caro assim, custa cerca de 170 euros, pelo menos segundo o GSM Arena. Bem aqui, eu mesmo vou conferir em um instante. Mas por 170 euros, este é um aparelho caro. E ele carrega quase tão rápido quanto o novo Samsung Galaxy S26 Ultra. Na verdade não, acho que carrega na mesma velocidade, certo? Deixe-me conferir rapidamente. Agora fiquei meio curioso sobre isso. Onde diabos está o Samsung? Samsung. Aí está. Não, desculpa. O novo Samsung carrega 60 watts. Ok, então é um pouco mais lento. Ele carrega tão rápido quanto o S25 Ultra. E agora, além disso, temos aqueles 8 GB de RAM e um Dimensity 7100. Agora, em relação às opções de armazenamento e RAM, você só tem duas opções e ambas têm apenas 8 GB de RAM. E o armazenamento será de 128 ou 256. Eu tenho a versão maior de 256 e ambas as opções de armazenamento usam o tipo UFS 2.2. Então, novamente, é um aparelho de entrada, e isso é basicamente tudo em relação às especificações internas. Uma última coisa a mencionar, temos certificação IP65, resistente à poeira e à água, com jatos de água de baixa pressão. A construção aqui é feita de plástico, então temos uma moldura de plástico, traseira de plástico e, obviamente, vidro na frente e sob a tela, sensor de impressão digital, eu presumo. Um pouco de logotipo aqui na parte de trás com o nome Infinix e um acabamento plástico brilhante aqui, junto com 50 megapixels. O que é uma lente esférica. Ok. Então é isso por agora. Além disso, não mencionei isso, mas recebemos uma capinha com acabamento preto fosco. E eu tenho que dizer que gosto do fato de eles terem incluído uma capinha e que ela seja preta fosca. Como, por exemplo, essas capinhas aqui. Você sabe, aquelas de silicone, certo? Essas acabam ficando com um tom amarelado meio feio depois de alguns meses de uso, então sempre parecem sujas. E eu odeio ver isso, mesmo quando elas vêm incluídas. Então a preta vai ser mais resistente a isso também. Não é preto brilhante, então não é como se a transparência fosse ficar amarelada. Se acontecer, é numa superfície fosca, então não é algo que você vai perceber. A única coisa que talvez você perceba é quando começa a desgastar um pouco. Ao colocar no bolso, normalmente os cantos ficam um pouco brilhantes e o fosco acaba saindo.
Mas eu diria que isso é um problema menor. Agora, com isso esclarecido, vamos falar sobre este dispositivo. O preço que eu realmente quero conferir novamente. Então, como mencionei, é 1.400 zlotys poloneses, de onde eu venho, que se eu converter isso 1.400 zlotys poloneses para, vamos primeiro, fazer em dólares, isso dá 376 dólares americanos, incluindo impostos. Neste momento atual, se eu parar para olhar a conversão em euro, o valor total resulta em aproximadamente 327, o que representa apenas uma pequena diferença. Então, a verdade é que o preço de 120 euros que aparece aqui no site do GSM Arena parece estar totalmente equivocado e longe da realidade, pelo menos de onde eu venho. Talvez, tipo, no Cicrinha ou sei lá, em qualquer outro lugar fora da Polônia. Aqui está sendo vendido por 170 euros, mas com certeza não está sendo vendido por esse preço de onde eu venho, que é a Polônia. E na verdade está sendo vendido basicamente pelo dobro disso e caramba com o preço dobrado. Para este aparelho, esse é um preço insultante para um dispositivo relativamente medíocre. Agora, para colocar isso em perspectiva, você pode conseguir. Principalmente vou falar sobre a Xiaomi. Vamos ser honestos, eles basicamente estão dando voltas na concorrência neste momento, em termos do que oferecem em seus aparelhos pelo preço. Mas também tem a Nothing. Nothing é literalmente o nome da marca. Então vamos começar com a Nothing. Especificamente com a linha paralela deles, tipo a versão barata que é o CMF Phone. Vamos dar uma olhada no CMF Phone 2 Pro. E esse telefone foi lançado em 2025, em abril de 2025. Já este aparelho, por outro lado, foi lançado em janeiro de 2026. Há uma pequena diferença de tempo entre esses dois dispositivos. E isso importa porque o CMF Phone, além de custar cerca de 100 euros a menos, também vem com um processador mais rápido e câmeras melhores. E na minha opinião também, uma qualidade de construção melhor, já que o CMF1 tem um certo truque. Ele possui parafusos na parte de trás que permitem que você desparafuse e troque a tampa traseira. Além disso, você pode adicionar alguns acessórios na parte de trás, literalmente parafusando coisas aqui atrás, o que é bem legal e você não precisa usar se não quiser, e isso é geralmente um bom dispositivo, e considerando que vem com um processador mais rápido, custa menos e foi lançado antes. Além de ter 8 GB de RAM, um conjunto de 3 câmeras, realmente 3 câmeras. Não é falso, com 2 câmeras de 50 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels e grava em 4K a 30 fps e 1080p a 120 fps. Estamos basicamente competindo com o quê? No caso, seria algo como um celular que simplesmente ridiculariza este aqui, uma desculpa pobre de dispositivo, tipo, com um preço 30% menor. Tipo, é cômico que isso exista e que tenha sido lançado depois, com especificações técnicas bem inferiores. É simplesmente insultante. De qualquer forma, obviamente, eu não recomendaria isso. Se você quer comprar um aparelho barato que oferece quase o mesmo tipo de, talvez não desempenho, mas uma quantidade razoável de coisas que este aqui tem e que são meio que diferenciais, como a tela AMOLED e tudo mais, e ainda oferece outras melhorias, vai de CMF Phone 2 Pro. A única desvantagem é que ele terá uma bateria menor, cerca de 1.500 mAh a menos, já que é só 5.000, e vai carregar a 33 watts. Mas acredite, vai valer muito mais a pena, considerando que ele tem câmeras definitivamente melhores, processador mais rápido e um armazenamento sem pegadinhas, com possibilidade de expansão via cartão microSD. Coisa que este aqui não tem. Então você tem essa vantagem e se quiser algo nessa faixa de preço, então eu acredito que pode ir com o Poco F8. Acho que é isso. Veja, o F8 Pro custa... Ok, não, esse é bem mais caro, então tem o Poco F8 Pro, mas como eu disse, ele é um pouco mais caro. Agora, o GSM Arena, eu acho, está mostrando que ele custa 450 euros. Ele custa cerca de 2.000 zlotys, então 400
tipo 600 slots a mais do que o que temos aqui. Ok, então seria algo como 450 a 460 euros. Isso estaria realmente correto. Agora, tendo isso em mente, o que você estaria recebendo por esse preço é uma melhoria monumental. O que você recebe por esse preço é, na verdade, o que pode ser considerado um aparelho topo de linha. Com uma bateria de tamanho muito semelhante, ainda é um pouco menor, mas muito mais rápida. Carregamento de 100 watts, 12 GB de RAM, Snapdragon 8 Elite, câmeras duplas de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e wide de 50 megapixels, além de telefoto que agora fazem 8K, 34K 60, e uma selfie de 20 MP que grava em 1080p 60. Sim, de modo geral, como eu disse, ele vai ser equivalente a um topo de linha, só que do ano passado, já que ele roda o 8 Elite, não o 8 Elite Gen 5, para ser o mais novo. E por um preço mais baixo, você tem, na verdade, o Poco, também Poco, X8 Pro ou Pro Max, vamos ver. Então o Pro Max vai ser mais barato, não mais barato que este, ainda é mais caro, mas mais barato do que eu disse, por volta de 400. E ele vem com uma bateria impressionante de 8.500 mAh, Dimensity 9500S, que basicamente é o topo de linha deles, 12 GB de RAM e todo esse pacote. Tem câmeras ruins, sendo uma principal de 50 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels que gravam em 4K 60. Ainda é muito bom, mas comparado ao FF8 Pro é um passo atrás. Acho que ainda não tive esse celular, então fique ligado se quiser, devo recebê-lo com sorte amanhã. Mas, no geral, pelo preço que a Poco cobra por esse celular, é insano. Vai ser uma compra muito melhor do que o que você tem aqui. E eles também têm o X8, só Pro, não o Pro Max. Esse vai ter 6.500, como este aqui, de 8 a 12 GB de RAM, e um Dimensity 8500 Ultra. O que, de novo, todas as melhorias basicamente pelo preço deste aparelho, na verdade, desculpe, mais barato que este aparelho. Então aí está a sua resposta. Se você está procurando um celular, vá para um aparelho que, na verdade, oferece ótimas especificações, melhores do que as que temos aqui, que seriam adequadas até, você sabe, 2026. Este não é o caso. Então, é mais ou menos essa a minha opinião sobre isso. Não sei se você concorda com isso, mas se concorda, obviamente, provavelmente já sabe o que quer pedir nesse caso. Então é isso, nesse caso, não esqueça de deixar o like, se inscrever e obrigado por assistir.